Pessoal, então vamos à correção da lista de exercícios que fala sobre a primeira lei da termodinâmica aplicada a misturas gás-vapor. Tá legal? Que foi os exercícios da aula passada, o pessoal sentiu bastante dificuldade, então acho que vale a pena a gente fazer essa gravação em vídeo para clarear alguns pontos aí, tá legal? Então, exercício 1. Um aquecedor é alimentado com 1 kg por segundo de ar úmido saturado, ou seja, umidade relativa igual a 1, a 5 kPa e 10 graus Celsius. A temperatura do ar úmido na seção de descarga do aquecedor é igual a 25 graus Celsius. Determine a umidade relativa do ar úmido na seção de descarga do aquecedor. Calcule também a taxa de transferência de calor para a mistura nesse processo de aquecimento. Tá legal, pessoal? Então, olha só, eu estou falando de um aquecedor, tem fluxo, né? Tem um fluxo de massa ali. Então, eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, tá legal? Que é esse carinha aqui, ó. Fluxo de calor mais a somatória da massa que entra vezes a respectiva entalpia é igual à somatória da massa que sai vezes a respectiva entalpia. Tá legal, pessoal? Outro detalhe aqui, toda vez que eu falar de ar úmido, significa que eu estou falando da mistura ar seco mais vapor de água, tá legal? E ar úmido saturado, a umidade relativa sempre vai ser igual a 1, tá? Aqui eu coloquei, né, só para deixar claro, para deixar claro aqui, mas ar úmido saturado significa que a umidade relativa é igual a 1. Tá legal, pessoal? Então, retomando aqui, ó, primeira lei da termodinâmica para volume de controle, eu vou expandir os termos aqui, tá? Eu vou expandir as somatórias. Então, ó, na saída, a somatória de massa vezes a respectiva entalpia, o que eu tenho? Eu tenho ar seco e tenho vapor de água, né? Então, o que eu tenho na saída ali, ó? É a massa de ar seco vezes a sua entalpia, mais a massa de vapor vezes a sua entalpia, tá? Os termos que tem dois aqui, ó, esse carinha aqui, ó, é justamente o termo de abertura aberto, tá? Eu abri o termo de somatória aqui e botei ele aqui, tá? Eu só abri o termo. Aí eu passei o termo de somatória inicial para lá, para isolar o fluxo de calor, que é uma das coisas que a gente quer, né? Então, esse cara aqui, ó, tudo que tem 1 é respectiva a essa somatória inicial aqui, ó. Então, o que eu tenho na entrada? Eu tenho fluxo de ar 1 vezes a sua entalpia, menos, tá, o fluxo de vapor vezes a sua entalpia. Por que menos e menos? Porque esse cara foi para lá, né? Então, se ele está mais aqui, para lá ele fica tudo negativo. Tá legal, pessoal? Então, olha só. O fluxo de ar, ele não muda. O ar seco, ele não vai mudar. O que pode mudar é a massa de vapor na mistura, tá? Mas o ar seco, ele mantém constante. Então, Ma2 é igual a Ma1. Então, eu vou agrupar os termos. Vou falar, ó, tudo que é massa, tudo que é ar, vou agrupar. E tudo que é vapor, eu vou agrupar, tá? Então, esse carinha aqui, ó, MH1, A1, ele vai vir para cá. Então, vai ficar o quê? Ma2H2 menos Ma1H1. Tá? Lembrando que Ma2 é igual a Ma1, então posso deixar o Ma em evidência. Como eu estou considerando o ar seco como um gás perfeito, né? Eu posso escrever a diferença de entalpia como Cp vezes a diferença de temperatura, tá? Então, Ma vezes H2 menos H1 virou isso aqui, ó, Ma Cpa T2 menos T1. Cpa T2 menos T1 é justamente H2 menos H1, tá? Eu posso fazer isso quando eu considero o ar como um gás perfeito. E vou fazer também com o vapor. Vou agrupar os termos de vapor. Massa de vapor, HV2 menos HV1. Ou seja, massa de vapor vezes a diferença de entalpia do vapor que está saindo menos o vapor que está entrando. Tá legal? Então veja, eu só mexi na equação, não fiz nada, só reagrupei os termos ali e usei algumas definições que você já conhece. Por que eu fiz isso antes de tudo? Por que eu já montei a fórmula de fluxo de calor? Porque aí eu já sei os termos que eu vou precisar procurar na tabela, que eu vou precisar procurar de temperatura, de calor específico a pressão constante. Fica mais fácil organizar meu pensamento do que eu já sair pegando os valores aqui, tá? Sair jogando, calculando tudo, de repente eu não vou nem usar, eu fico meio perdido. Então, quando eu já escrevo assim a forma do fluxo de calor, eu já sei os termos que eu preciso procurar. Então, minha vida fica um pouco mais organizada e mais simples. Tá? Aí sim, agora eu vou pegar o que eu tenho de enunciado. Ó. Estado inicial, o que eu tenho ali do enunciado? Já sei que a umidade relativa é igual a 1, sei que a pressão é 100 kPa, a temperatura da mistura é 10 graus Celsius, tá?
Como a umidade relativa é igual a 1, significa que a pressão parcial do vapor é igual à pressão de saturação PG na temperatura da mistura, 10 graus Celsius. Então, vou lá na tabela de água saturada a 10 graus Celsius e vou achar a pressão de saturação na temperatura, que é igual à pressão parcial de vapor nesse caso aqui, tá? Então, a pressão parcial de vapor é 1,2276 kPa. Eu sei que a pressão parcial do ar seco é a pressão total menos a pressão parcial de vapor, ou seja, 100, que é a pressão total, menos a pressão parcial do vapor de 1,2276. Então, eu vou achar um valor de pressão parcial do ar de 98,7724 kPa. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Agora, eu posso fazer a correlação entre aquelas equações de umidade absoluta. Eu posso escrever ela de duas maneiras. Eu sei que a umidade absoluta pode ser expressa como a razão entre a massa de vapor e a massa de ar seco, ou também como 0,622 vezes a relação de pressão do vapor dividido pela pressão de ar seco. Se as duas coisas representam umidade absoluta, significa que eu posso igualar elas, né? Então, MV menos sobre MA é igual a 0,622 vezes PV sobre PA. Tá legal, pessoal? E eu já tenho o fluxo total da minha mistura, né? 1 kg por segundo. Então, o que é meu MV? O meu MV eu posso escrever como 1, que é o meu fluxo total, menos a massa de ar seco. Tá? Então, eu estou reescrevendo MV como 1 menos MA. Dividido por MA é igual a 0,622 vezes a pressão parcial do vapor de 1,2276 dividido por 98,7724. Com isso, eu só tenho como incógnita a massa de ar seco, né? Então, eu vou calcular aqui, vou isolar o MA e vou achar que a massa de ar seco é de 0,99,23 kg. Ou, né, como eu estou falando de fluxo, 0,9923 kg por segundo, tá? Então, quanto que vai ser o meu MV, a minha massa de vapor? É 1, que é o total, menos a massa de ar seco. Então, 1 menos 0,9923, que é 0,0077 kg, ou como eu estou falando de fluxo, 0,077 kg por segundo. Tá legal, pessoal? Então, vamos guardar ele aqui. Agora, o estado final. O estado final que ele fala, né? Temperatura do aluno na seção de descarga do aquecedor é igual a 25 graus Celsius. Então, a minha mistura, ela foi o quê? Ela foi aquecida. Tá legal? Se ela foi aquecida, significa que eu não tive condensação de água. Tá? Então, a massa de vapor que estava no estado inicial é a mesma do estado final. Então, a pressão parcial do vapor, ela se mantém constante. Tá? Como eu não tive, a pressão só vai mudar aqui se eu tivesse condensação de água. Como eu não tive, a pressão de vapor inicial ela se mantém no estado final. Então, a pressão parcial de vapor é 1,2276 kPa. Tá legal? Como ele quer umidade relativa também, eu preciso calcular, eu preciso pegar, né, a pressão de saturação a 25 graus Celsius. Então, eu vou ali na tabela, vou achar que a 25 graus Celsius, minha temperatura, ou minha pressão de saturação é 3,169. Aqui na minha tabela, que eu peguei um pouquinho diferente da de vocês, 3,1691 kPa. Como eu já tenho PG e PV, consigo calcular a umidade relativa nesse segundo caso aí. 1,2276 dividido por 3,1691 é igual a 0,387. Tá legal? E agora o fluxo de calor. Já tenho a equação pronta, já tenho a massa de ar, já tenho a massa de vapor. O CP do ar eu também já tenho tabelado. A temperatura, as temperaturas final e inicial eu já tenho também. Falta o quê? As entalpias do vapor no estado final e no estado inicial. Onde que eu vou pegar essas entalpias aqui? Na tabela, tá, pessoal? Lembre-se que eu estou sempre considerando estado saturado. Então, se eu tenho água condensada, eu vou pegar a entalpia do líquido saturado na temperatura da mistura. Se eu tenho vapor, eu vou pegar a entalpia do vapor saturado na temperatura. Então, se eu for ali, ó, nas temperaturas de 10 graus Celsius e 25 graus Celsius, tudo vapor, ó, quanto que eu falei? Já até esqueci. 10 no inicial e 25 no final. Então, se eu for aqui, ó, aqui eu tenho a 10, né? A 10 aqui, ó, vapor, ó, eu vou aqui no HV, ó, no vapor saturado a 10 graus Celsius. E vou achar a entalpia de 2.519,74, que é a entalpia inicial do vapor. Agora, a 25 graus Celsius, que é o estado final ali,
eu vou achar na entalpia do vapor saturado, ó, 2,54717 kJ por quilograma. Tá legal? Então, olha só. Já achei os valores de entalpia final e inicial. Com isso, eu já tenho todos os termos da minha equação aqui, ó, tá? Então, 0,9923 vezes a diferença de temperatura, mais 0,0077 vezes a diferença de entalpia. Com isso aqui, eu vou achar que meu fluxo de calor é 15,1 kW. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos para o exercício 2. Um escoamento de ar úmido a 5 kPa, 40 graus Celsius e com umidade relativa igual a 40% é resfriado até 15 graus Celsius num trocador de calor que opera em regime permanente. Determine as umidades absolutas nas seções de entrada e saída deste escoamento e, também, a transferência de calor por quilograma de ar seco que escoa no equipamento. Considere que houve condensação de água, tá? Então, de novo, eu estou falando de escoamento, então eu estou falando de volume de controle. Então, a minha equação de fluxo, a primeira lei da termodinâmica, é a mesma que eu utilizei no exercício acima. Fluxo de calor mais a somatória da massa que entra vezes a entalpia é igual ao fluxo, a somatória do fluxo de massa que sai vezes a respectiva entalpia. Tá legal? Então, aqui eu vou expandir os termos de somatória, o que entra e o que sai. O que eu tenho entrando aqui, ó? Fluxo de ar seco vezes a sua entalpia, mais o fluxo de vapor vezes a sua entalpia. O que está saindo? Tá? Fluxo de ar seco vezes a sua entalpia, mais massa de vapor vezes a sua entalpia. E eu falei que teve condensação de água, né? Então, além de estar saindo ar e vapor, está saindo água também. Então, eu tenho um termo aqui do fluxo de água vezes a sua respectiva entalpia. Tá? Então, até aqui, ó, eu só abri esses termos de somatória. Lembrando, né? O que entra é só ar e vapor e o que sai é ar, vapor e líquido. Porque ele fala aqui no enunciado, ó, que houve condensação de água. Então, certamente vai ter líquido ali. Tá? E ele quer tudo por quilograma de ar seco. Então, o que eu vou fazer? Toda a minha equação aqui, ó, toda ela, tá? Eu vou dividir pelo fluxo de ar seco. Então, cada termo da equação aqui, ó, vai ser dividido pelo fluxo de ar seco, MA, tá? Então, vou dividir o fluxo de calor por MA, MAH1 por MA, MV1HV1 por MA, MAH2 por MA, MV2HV2 por MA e MLHL por MA, tá? Aí o que acontece, pessoal? Vamos termo a termo, ó. A hora que eu dividir MAHA por MA, o MA vai embora, né? Sobra o quê? Só a entalpia do ar na entrada. A hora que eu dividir MV por MA, lembra que MV por MA é justamente a definição de umidade absoluta. Então, MV sobre MA eu posso escrever como a umidade absoluta inicial, na entrada ali, tá? Então, MV por MA virou umidade absoluta. 1 vezes a entalpia do vapor 1, tá certo? Na saída aqui, MA por MA vai embora, só sobra a entalpia do ar na saída. MV2 por MA vira a umidade absoluta 2 na saída, vezes o HV2, né, a entalpia do vapor na saída. E ML por MA, se você pegar a partir da definição da umidade absoluta e lembrar que a massa de líquido é justamente a diferença da massa de vapor que entra e que sai, eu vou ver que eu posso reescrever ML sobre MA como a diferença da umidade absoluta, tá? Das umidades absolutas de entrada e na saída, vezes a respectiva entalpia do líquido ali. Tá legal, pessoal? Aí o que eu vou fazer? Eu vou unir os termos, né? O que é entalpia de ar com entalpia de ar, o que é vapor com vapor e assim por diante, tá? Quando eu fizer isso aí, ó, eu vou passar tudo para lá para isolar o termo, né, do fluxo de calor por quilograma de ar seco. O H1 com H2, a diferença vai virar o quê? CPA vezes T2 menos T1. O calor específico, a pressão constante do ar seco, vezes a diferença de temperatura. Tá? Vou passar o W1HV1 para cá, negativo, porque aqui ele está positivo, né? Vou manter aqui o W2HV2, que já estava, mais o W1 menos W2HL, tá? Então, eu já sei os termos que eu preciso achar na minha tabela, nas minhas tabelas, tá legal? Então, facilita a minha vida, ou na tabela, ou as coisas que eu preciso calcular, né? Já fica mais fácil.
Aí sim, achei a equação que eu preciso, aí eu vou pegar os dados que eu tenho enunciado ali, ó. Aí eu vou começar o meu exercício. Estado inicial, já sei que a pressão é 100 kPa, temperatura é 40 graus Celsius, umidade relativa 0,4 e PG, que é a pressão de saturação a 40 graus Celsius, 7,3837 kPa. Peguei lá na tabela, tá? Já sei que umidade relativa é PV sobre PG, tá? Pressão do vapor vezes, é dividido por PG. Se eu tenho PG e tenho umidade relativa, já consigo calcular a pressão parcial do vapor no estado inicial, né? Que vai ser 2,9535 kPa. Com isso, eu já consigo calcular também a pressão parcial do ar seco, que é a pressão total menos a pressão parcial do vapor. Pressão total é 100, então 100 menos 295,35 vai me dar uma pressão parcial do ar seco de 97,0465 kPa. Tá legal? Já consigo também calcular a umidade absoluta inicial, né? Que é 0,622 vezes PA dividido por PV, ou desculpa, PV dividido por PA. Então 0,622 vezes 295,35 dividido por 970465 vai me dar uma umidade absoluta no estado inicial de 0,0189, tá? Já vou aproveitar o embalo aqui, ó, e já sei que eu preciso da entalpia do vapor no estado inicial, né? Entalpia do vapor no estado inicial, tô falando de vapor a 40 graus Celsius. Então, vou lá na tabela de água saturado, 40 graus Celsius, e vou pegar a entalpia do vapor saturado, 2574,26, tá? 2574,3, arredondei já o último termo ali, 2574,3, tá? Então, peguei a entalpia do vapor saturado a 40 graus Celsius, que é a entalpia inicial do vapor, tá? Aí vamos para o estado final. Eu já sei que a temperatura é 15 graus Celsius, eu sei que a umidade relativa é 1, porque o exercício me disse no enunciado que eu tive condensação de água, tá? Se eu tive condensação de água, a minha umidade relativa vale 1. Com isso, a pressão parcial do vapor nessa nova condição é a pressão de saturação a 15 graus Celsius, tá? É igual ao PG a 15 graus Celsius. Então, na tabela, eu vou achar um PG de 1,7051 kPa, que é igual à pressão parcial do vapor. Já faço já também a pressão parcial do ar nessa nova situação ali. Estou considerando aqui um processo isobárico, tá bom, pessoal? Um processo de pressão constante. Então, a pressão do ar é 100 menos 1,7051, que é 98,2949 kPa. Com isso, já consigo calcular a umidade absoluta na saída, né? 0,622 vezes a pressão parcial do vapor dividido pela pressão parcial do ar, que vai dar 0,018, 0,0108, né? Já vou aproveitar o embalo e pegar tudo que eu preciso de entalpia no estado final. Preciso da entalpia do vapor na saída e a entalpia do líquido também, tá? Lembrando que está tudo na temperatura da mistura, 15 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na temperatura de 15 graus Celsius na tabela de água saturada e vou pegar a entalpia do vapor saturado nessa temperatura e a entalpia do líquido saturado nessa temperatura, tá? Porque eu tenho vapor e líquido. A entalpia do vapor vai ser 2.528,9 kJ por quilograma e a do líquido 62,98 kJ por quilograma. Com isso, pessoal, eu já tenho todos os termos necessários para resolver a minha equação de fluxo de calor por quilograma de ar seco. Já tenho o CP do ar, 1,0035. Já tenho a variação de temperatura, né? Já tenho aqui também o 0,0189, que é a umidade absoluta no estado 1, vezes a respectiva entalpia, mais 0,0108, que é a umidade absoluta no estado 2, vezes a respectiva entalpia. Tá legal? Mais a diferença de umidade absoluta vezes o HL, a entalpia do líquido, tá? Então eu vou achar que o meu fluxo de calor por quilograma de ar seco é menos 45,9 kJ por quilograma de ar seco, tá legal? Naturalmente é negativo porque eu tô tendo um resfriamento aqui, né? Então eu tô perdendo calor, tá legal? Por isso que o menos tá aqui. Legal, pessoal? E vamos pro terceiro agora, terceiro e último. Um conjunto cilindro-pistão contém 100 kg de ar úmido saturado, pressão de umidade relativa igual a 1.
a 100 kPa e 5 graus Celsius. A mistura é então aquecida no processo isobárico até que a temperatura atinja 45 graus Celsius. Determine o calor transferido no processo e a umidade relativa no estado final. Admita agora que a mistura é comprimida do estado inicial fornecido no processo isotérmico até que a pressão seja igual a 200 kPa. Qual é a massa de água condensada neste processo? Então vamos lá, pessoal. Agora olha só, eu estou falando de um sistema termodinâmico. A quantidade de massa que tem ali dentro, ela é fixa, eu não tenho fluxo, não tenho massa entrando, massa saindo. O que eu tenho de massa ali é o que eu vou estudar e ela não vai mudar. Tá legal? Só que como eu estou falando de um processo isobárico dentro do sistema, eu posso reescrever a primeira lei da termodinâmica para um sistema em termos de entalpia. Eu fiz essa demonstração para vocês na teoria, dê uma olhadinha. Tá legal? Então, olha só. O calor mais o que eu tenho na entrada, né? Ou no estado de entrada, não, desculpa, no estado inicial. O que eu tenho no estado inicial? Massa de ar seco, vezes a respectiva entalpia dele, mais massa de vapor, vezes a respectiva entalpia dele, é igual, continuo tendo ar seco e vapor na saída, é igual a massa de ar seco, vezes a sua respectiva entalpia, mais a massa de vapor, vezes a respectiva entalpia. Tá legal, pessoal? Então, olha só, vou juntar os termos, né? Tudo que é de ar seco e tudo que é de vapor. Então, vou jogar para lá os termos, né? Para isolar o termo de calor aqui. E vou reescrever como? MaCpaT2-T1, já que eu estou considerando o ar como um gás perfeito, mais MvHV2-HV1, ou seja, massa de ar seco vezes a sua diferença de entalpia, mais a massa de vapor vezes a sua diferença de entalpia entre os estados finais, do estado final e inicial. Tá legal? Então, de novo, escrevi a forma para calcular o calor que ele pede aqui, tá? Aí eu já sei os termos que eu preciso procurar na tabela depois, tá? Uma parte deles, pelo menos. Alguns outros eu preciso calcular, tá? Então vamos lá. O que eu tenho de estado inicial? Eu sei que a pressão é 100 kPa, temperatura é 5 graus Celsius e eu sei que a umidade relativa vale 1, tá? Que eu falei, né? Ar úmido saturado, umidade relativa igual a 1. Então a pressão de vapor vai ser a pressão de saturação PG a 5 graus Celsius. Lá na tabela eu vou achar então a pressão parcial do vapor, que é igual a PG a 5 graus Celsius, de 0,8721 kPa. Pressão parcial do ar seco é 100 menos a pressão parcial do vapor, vou achar um valor de 99,1279 kPa. Tá legal? Vou utilizar aquela mesma sacadinha da relação entre a umidade absoluta, das equações de umidade absoluta, né? Que eu fiz no exercício anterior. E já vou calcular a massa de ar seco ali. Só que agora eu já sei, né, que a massa total ela vale 100 kg. Então, quem que é a massa de vapor? É 100 menos a massa de ar seco. Então, eu reescrevi o MV como 100 menos MA. Dividido pelo MA é igual a 0,622 vezes a pressão parcial do vapor, 0,8721, dividido por 99,1279, que é a pressão parcial do ar seco. Então, a massa do ar seco aqui vale 99,46 kg. Por consequência, a massa de vapor, que é 100 menos a massa de ar seco, 100 menos 99,46, é igual a 0,54 kg. Tá legal? Então, já calculei as massas aqui, beleza. Agora, o que eu tenho no estado final? Eu sei que a pressão vale 100 kPa, porque eu estou num processo isobárico, então é um processo a pressão constante. Sei que a temperatura é 45 graus Celsius. Meu PG é 9,5934 kPa. Tá legal? E eu sei que a minha pressão parcial do vapor é 0,8721. Ela é constante porque eu tive um processo de aquecimento, né? Então não tive condensação de água. O que eu tenho de vapor inicialmente é o que eu tenho ali. Então a pressão, a contribuição da massa de vapor para a pressão total é a mesma, tá? 0,8721 constante. Mas já consigo calcular a umidade relativa nesse segundo caso, que é PV dividido por PG. Então 0,8721 dividido por 95934 igual a 0,091. Tá legal, pessoal? Com isso, eu já consigo calcular a quantidade de calor necessária para fazer esse aquecimento, né? 99,46, que é a massa de ar, vezes o seu respectivo CP, de 1,0035, vezes a diferença de temperatura,
45 menos 5, mais a massa de vapor, vezes a diferença de entalpia do vapor, tá? A entalpia do vapor, onde que eu vou achar? No estado final e estado inicial. Vou lá na tabela de vapor saturado a 5 graus Celsius, vou achar o HV1. Vou na tabela de vapor saturado, tá? Ou de entalpia de vapor saturado para 45 graus Celsius e vou achar a entalpia 2, tá legal? Lembra que eu vou pegar a entalpia do vapor saturado para 5, que é o inicial, e a entalpia do vapor saturado para 45, que é 2583,2, tá? Com isso eu vou achar que o calor necessário para fazer esse aquecimento de 100 kg de massa é de 4.031,6 kJ, né? Aproximadamente 4 megajoules aí. Tá legal, pessoal? E aí ele quer saber também, ó, essa parte aqui, ó. Admita agora que a mistura é comprimida do estado inicial fornecido no processo isotérmico até que a pressão seja igual a 200 kPa. Qual é a massa de água condensada, né? Então, o processo isotérmico é aquele que a temperatura é constante até uma pressão de 200 kPa, tá legal? Então, olha só. O que eu vou ter aqui, ó, de massa de água condensada? Eu já sei que a umidade relativa é 1, porque parte do vapor virou líquido, né? Então, nesse caso, a umidade relativa é 1. Já sei que a pressão final é 200 kPa. A temperatura, que é aquela inicial, mas inicial aqui, ó, partindo aqui, ó, dos 5 graus Celsius, não do 45. Ele quer o inicial mesmo, que é os 5 graus Celsius, tá? Então, a temperatura é 5 graus Celsius. Sei que a pressão do vapor, pressão parcial do vapor, é a mesma da pressão de saturação a 5 graus Celsius. Então, na tabela ali, vou achar 0,8721 kPa. Sei, então, nesse caso, que a pressão parcial do ar seco é o 200, né? Porque a pressão agora é 200, menos a pressão parcial do vapor. Então, a pressão parcial do ar seco é 199,1279 kPa. A massa do ar seco ali continua sendo 99,46 kg. E utilizando aquela relação das equações de umidade absoluta, eu vou calcular qual a massa de vapor nesse estado final aqui, tá? Então, o MV é uma incógnita, o MA é 99,46, igual a 0,622, vezes a pressão parcial do vapor, que é 0,8721, dividido pela pressão parcial do ar seco, que é 199,1279. Com isso, eu vou achar que a massa de vapor nesse novo estado final aqui é 0,27 kg, tá? Então, quanto que condensou de água? Quanto que eu tinha inicialmente? Eu tinha 0,54 kg, né? 0,54 menos 0,27, tá? Então, quanto que condensou de água? 0,27 kg. Tá legal, pessoal? Então, essa foi a correção da lista de exercícios aí da primeira lei da termodinâmica aplicado a misturas gás-vapor. Eu espero que ajude e espero vocês no Colab para que a gente possa tirar as dúvidas restantes aí. Vamos debater isso amanhã, utilizar esse tempo para isso, porque esse assunto é importante e é legal que vocês estejam dominando para que a gente possa dar sequência na matéria. Tá legal, pessoal? Então, grande abraço e até mais.